Fala, extraordinário, seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar um recurso novo que o Zano acabou de lançar. E esse recurso vai permitir você ter respostas mais rápidas. Na maioria dos casos, eu vou explicar como que funciona, né, o que é essa nova função, como que você vai utilizar. E aí você vai ver que vai ser muito útil para você acelerar aí as respostas, né, dependendo da chamada que você tem, da lógica que você tem construída dentro do Zano, tá ok? E agora eu vou compartilhar minha tela para explicar como que é o processo normalmente no Zano e o que muda com esse novo recurso, né? Então, quando você tem uma chamada no Zano, ou seja, tudo no Zano se torna endpoint para você comunicar com o teu front-end, comunicar, fazer uma chamada API, sempre você vai fazer uma chamada para um endpoint construído no Zano. Dentro do Zano, dentro de um endpoint, você tem a tua lógica construída. Salvar no banco, pesquisar no banco, se comunicar com uma API externa e tudo mais. Então imagina que o usuário ali no teu front-end, que está se comunicando com o Zano, ele vai fazer uma chamada para solicitar aqui, eu peguei um exemplo de hipotético de CEPs, e aí eu vou mostrar isso aqui na prática. Então imagine que ele fez a solicitação aqui do endpoint para retornar alguns CEPs, e aí dentro da lógica você tem várias funções para retornar, para executar no endpoint que retorna os CEPs aí para o usuário. Então imagine que temos aqui 5 funções e o tempo de resposta é de 5 segundos. Logicamente coloquei aqui um cenário hipotético para você ver com maior precisão, né, como que isso impacta principalmente em endpoints, aí, em lógicas mais complexas que se comunicam com API externas e vários outros recursos. Então imagine que ele demorou 5 segundos. Só que nessa chamada API, basicamente, o que o usuário precisava de resposta, ele só precisaria executar essas duas funções. Os outros, vamos dizer assim, que era tarefa administrativa. Por exemplo, enviar um e-mail, enviar um webhook, né? Como eu falei, um cenário hipotético. O que acontece? Independente se aqui eu já tinha resposta para retornar ao usuário, até então, antes desse recurso, o Zano ia executar todas as funções e aí sim ia retornar para o usuário a chamada. O que acontece? Com esse novo recurso, você pode executar como se fossem tarefas aí depois que retorna a resposta para o usuário, e assim a resposta pode ficar muito mais rápida. Então, se o que você precisa retornar para o usuário é só o resultado dessas duas funções, você já pode retornar aqui. Então imagine que vai durar 2 segundos, meio segundo. Eu vou te mostrar na prática. E aí depois, com esse recurso, você vai executar essas funções sem que o usuário precise ficar esperando. Isso aí principalmente para executar tarefas administrativas. Na prática, eu criei aqui esse endpoint, tá? E esse endpoint aqui, ele tem, como eu falei, um cenário hipotético. Eu coloquei aqui para criar uma variável, coloquei aqui para ele buscar os CEPs da tabela CEPs, e aí eu coloquei alguns sleeps, como se fosse o tempo de resposta, de repente, da lógica que fosse um pouco mais demorado. Então coloquei um segundo aqui, chamei uma API, né, na verdade estou enviando um webhook aqui, né, só simbolizei aqui, ó, enviar e-mail, consultar uma API externa, enviar webhook, e aqui coloquei alguns intervalos. Então, eu vou executar isso aqui na prática. Até vou compartilhar aqui o Postman. E aí vou executar essa função. Então, estou executando. Estou aguardando retorno. Ela vai demorar mais que 5 segundos, porque só de sleep eu coloquei 5 segundos. Então, imagine que ela demorou 7,41 segundos, tá? Para retornar o CEP. Só que, aqui dentro da minha lógica, eu tenho funções, por exemplo, enviar um e-mail, consultar uma API externa, enviar um webhook. Não tem nada que o usuário precise. Isso daqui são lógicas que eu vou utilizar, são funções que eu utilizo de forma administrativa, que eu posso fazer sem ter que obrigar o usuário a esperar essa resposta. Então aqui, ó, como eu falei, está demorando em torno de 7 segundos, tá?
Vou executar de volta. Vou executar agora aqui direto pelo navegador. Ó, demorou 6,5 segundos. Só que vamos imaginar que, na verdade, eu só quero retornar o CEPs. Como eu falei, isso daqui é tudo hipotético, né? São funções que o usuário não precisa ficar esperando, que eu posso executar como se fosse em segundo plano. Até então, com esse recurso, eu precisava criar uma tarefa de segundo plano para ficar, se eu quisesse criar uma lógica parecida, sem que o usuário ficasse esperando. Então, o que eu vou fazer aqui? O Zano lançou uma função útil. Ele lançou aqui essa função, post process, onde eu consigo falar para o Zano, ó, isso daqui executa depois que você retornar a resposta para o usuário. Então, eu vou arrastar tudo isso daqui que seria administrativo, que o usuário não precisa ficar esperando, vou arrastar aqui para dentro. E magicamente, magicamente, a gente vai ver o tempo de resposta. Deixa eu publicar. Agora aqui, ó, eu vou executar. Aqui ele está executando, ó, ele tá, na verdade demorou 0,37 segundos, ele demorou para executar, porque eu tô aqui no debug. Então olha aqui, ó, ele demorou aqui 0,37 segundos, menos de meio segundo, e aqui para executar as tarefas de segundo plano demorou 6,47 segundos. Se eu for ver na prática, o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra que estava demorando 7,41 segundos. E aí, ó, agora 615 milissegundos. Ou seja, ele executou, retornou para o usuário e depois executou o que era tarefas de segundo plano. Então aqui olha a diferença de resposta. 6,63 aqui e aqui eu tenho essa resposta aqui, ó, em 100 milissegundos. Até retornar ali deu um pouco mais de meio segundo. Então, isso é muito útil, era muito esperado, muito solicitado, inclusive eu já tinha solicitado, né? Porque tem situações que você precisa retornar e anteriormente não era possível, você tinha que esperar todo o tempo, porque a lógica tinha que ser feita dessa forma. Ou você ia esperar, ou você tinha que utilizar uma lógica que jogava para o banco de dados, depois uma tarefa de background ficava processando. Agora simplificou demais e vai permitir você ter respostas muito mais rápido, criar lógica muito mais simplificada e executar aí tarefas administrativas, tarefas de segundo planos aí, quando você chama um endpoint de uma maneira muito simples. Espero que, assim como eu, você tenha gostado muito desse recurso e que você já teste, já aplique aí dentro do teu cenário para você ver como pode ficar muito mais interessante você implementar essa nova função que o Zano acabou de lançar. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.